Bom, a greve dos caminhoneiros também prejudica o funcionamento do judiciário. Está conosco o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores, mais uma vez gentilmente nos atendendo. Desembargador, bom dia, como vai? Bom dia, é um prazer de novo estar participando do conceituado programa dos senhores. O desembargador, o senhor atua no sul do Brasil e por que o senhor suspendeu hoje o expediente, hein, desembargador? Eu tive de suspender porque, primeiro, que a situação no Rio Grande do Sul, segundo os jornais, talvez seja uma das mais graves do Brasil. Realmente, a paralisação... Hoje, Porto Alegre, por exemplo, está prática, desde ontem, está um semiferiado. Estão faltando abastecimentos, segurança pela falta de combustível, a própria segurança está ficando comprometida. Os nossos servidores não tinham, a maior parte, não tinham onde abastecer os seus veículos. O restaurante do tribunal, que fornece alimentação ao almoço, não tinha mais mantimentos, e a própria Ordem dos Advogados me pediu providências nesse sentido. Então, nós suspendemos por um dia. Ontem funcionamos normalmente, tivemos sessões plenas no tribunal. Então, hoje nós suspendemos o expediente, só por hoje, e prorrogamos os prazos dos processos. Os outros tribunais federais estão tomando a mesma medida. Eu soube que o Tribunal Federal da 5ª Região, com sede em Recife, já adotou essa medida também, e o do Rio de Janeiro está examinando a questão. Doutor Thompson Flores, mudando um pouco de assunto, qual a posição do senhor sobre o fim do foro privilegiado, inclusive para magistrados? Olha, professor Vila, primeiro é um prazer sempre ouvi-lo, viu? Bom dia, prazer meu. Um ouvinte sempre muito atento aos seus pronunciamentos e dos seus programas. Obrigado. Acho que se me permite, eu sou totalmente favorável. O foro por prerrogativa de função, que vulgarmente é conhecido, digamos assim, como o foro privilegiado, precisa ser extinto, inclusive para magistrados. E quando eu incluo os magistrados, eu incluo todos os membros do Poder Judiciário do Brasil, inclusive os do Supremo Tribunal Federal, né? Como é nas maiores democracias do mundo. É assim nos Estados Unidos. Por exemplo, no início dos anos 90 houve muita repercussão. Um juiz federal de sobrenome Nixon, e eu quero esclarecer que não tem nenhum parentesco com o ex-presidente, ele foi condenado por crime de corrupção pelo júri federal e perdeu o cargo também por impeachment, porque lá nos Estados Unidos todos os juízes estão sujeitos ao processo de impeachment, o que aqui é reservado apenas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então eu acho que essa medida vai colaborar para a agilização da própria justiça. Os tribunais, todos os tribunais, inclusive o nosso tribunal hoje é competente originariamente para julgar os juízes federais de primeiro grau em matéria penal. Nós não temos estrutura para isso. Mas mais importante, professor Vila, isso é o mais importante, uma série de questões jurídicas que volta e meia se levantam, por exemplo, nulidades, aquela questão, por exemplo, que o juiz Moro decidiu das escutas telefônicas envolvendo a presidente Dilma, que supostamente poderiam contaminar ou não o processo. Esse tipo de discussão vai desaparecer, porque o juiz de primeiro grau competente, o juiz ou a juíza, terão plena competência para examinar todas essas questões. Eu acho que a atual Câmara dos Deputados, que está encerrando uma legislação com uma imagem, o parlamento de maneira geral, e não só o parlamento, todos os poderes, nenhum deles está com uma imagem boa perante a população. Mas se a Câmara dos Deputados aprovar essa emenda constitucional, que já foi aprovada, ao que me parece por unanimidade no Senado, sim, prestará um dos maiores serviços ao Brasil. Se ela aprovar isso até o final do ano, quando essa legislatura se encerra. Não há nenhuma prevenção do juiz de primeira instância julgar qualquer que seja a autoridade, inclusive um presidente da República. Nos Estados Unidos, o presidente Nixon começava a ser investigado por um júri federal. Depois, nós sabemos, ele foi perdoado pelo presidente Ford. 20 dos seus colaboradores, inclusive 3 ministros, foram julgados em primeira instância. Inclusive, quando as decisões foram condenatórias, já começaram a cumprir pena. O ministro da Justiça do presidente Nixon, Attorney General, lá como se chama, ele cumpriu uma pena de 2 anos de prisão. O seu chefe da Casa Civil, Bob Haldeman, também. O presidente Chirac foi condenado em primeira instância na França, quando deixou o mandato, cumpre pena de prisão domiciliar porque está com uma demência muito avançada. O presidente Sarkozy, recentemente, foi convocado por um juiz de primeiro grau, o ex-presidente, e ficou 2 dias à disposição da justiça em interrogatório. E o país não veio abaixo, não houve manifestações, pelo contrário, faz parte da democracia. E este princípio
precisa vir para o Brasil também. Dr. Thompson Flores, bom dia. José Bom Val. dia. Não precisa dizer, mas é sempre bom esclarecer nossos ouvintes que a marca Thompson Flores é uma marca da justiça brasileira. Eu não sei se foi seu pai ou seu avô que foi ministro do Supremo Tribunal. Foi o meu avô, foi seu avô. Carreira durante 50 anos. Isso, de modo que a palavra de um Thompson Flores é muito importante. Eu ouvi, o senhor acaba de dizer, se eu entendi bem, que o senhor pretende ampliar o poder de juiz na quebra do sigilo telefônico dos brasileiros? O que eu disse é o seguinte, quando essas questões, se for aprovada essa emenda constitucional, o Supremo Tribunal Federal, de certa forma, antecipou em parte, no sentido de que essa última decisão, todos aqueles crimes que não disserem respeito à natureza da função, já vão para a primeira instância. Por exemplo, um juiz comete um crime de trânsito. Isso não tem nada a ver com a função dele. Vai ser julgado no primeiro grau. O que vai acontecer com isso? Hoje nós temos uma série de questões processuais. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo bem concreto. Um juiz está investigando uma organização criminosa. A certa altura ali, se descobre o envolvimento, por exemplo, eu vou citar apenas por exemplo, tá? De um deputado federal que participa daquilo lá. Ou também podia ser um outro magistrado, eu não quero ser preconceito, um prefeito, qualquer, mas uma autoridade que tenha foro por prerrogativa de função. Ele teria que, a partir desse momento, pelo menos em relação hoje, em relação a esta autoridade, encaminhar para o tribunal competente. Todas as medidas, digamos, investigatórias passariam a ser postas no tribunal. Se ele continuar investigando, corre o risco de anular toda essa operação, porque ele já não teria mais competência. Entre outras medidas, a questão da escuta telefônica. Remetendo esses processos todos para a primeira instância, essas discussões vão cessar. Isso vai agilizar a prestação jurisdicional. Sim, ficou exclusivo no campo da competência. Competência plena. É nesse sentido. Essas questões todas, me perdoe até, essas questúnculas que atrasam o processo, que levam à nulidade. Por exemplo, a Operação Satyagraha, os senhores se recordam, né? Sim, foi sem dúvida. Totalmente anulada no STJ, porque um juiz teria determinado escutas telefônicas e não seria mais competência. Aquele senador lá, o ex-senador Demóstenes Torres, a mesma coisa. O Supremo acaba de anular todo o processo dele, por quê? Porque as escutas telefônicas foram autorizadas por um juiz que não teria competência em razão de que ele era senador. Remetendo todos esses processos para a primeira instância, todo esse tipo de discussão acabou. Então, isso é muito importante. Uma questão última, rapidamente, Dr. Thompson Flores. A questão que envolve uma coisa muito que a gente sempre discute aqui, nós estamos falando com o presidente do TRF da 4ª Região, né? Que é a seguinte questão, houve uma solicitação por parte da senhora Raquel Dodge, uma frente de investigação solicitou ao ministro Fachin para investigar tentativas de compra de decisões de tribunais superiores. Isso é de uma gravidade ímpar. O que o senhor acha dessa solicitação feita pela Procuradora-Geral da República? Olha, primeiro eu diria que é muito triste, digamos assim, esse tipo de investigação no Poder Judiciário. O grande penalista Carrara, um dos maiores penalistas que nós já tivemos, um italiano, ele dizia que a pior corrupção é aquela do magistrado. Né? Por quê? Porque o juiz é aquele que cabe, ele possui garantias especiais, a ele cabe julgar os demais cidadãos e a vida dele tem que ser exemplar. A todo momento, a imprensa tem noticiado que dentro das delações da Odebrecht, dessas empresas, da Operação Lava Jato, há nomes de magistrados. Né? Então, nós não sabemos, não conhecemos a extensão disso, etc. Mas, se isso for verdade, essa apuração precisa ser cabal. Né? O Poder Judiciário, junto com os demais poderes, e eu diria até que o Poder Judiciário, até com mais rigor, precisa fazer essa investigação e de duas uma. Ou o juiz, e a rigor o próprio juiz investigado é o maior interessado, né? Ou ele é inocente e prova cabalmente essa inocência, inclusive vai colaborar nesse sentido, ou ele é condenado e terá de sofrer as sanções, inclusive a perda do cargo. Os senhores se recordam que há uns anos passados, aí em São Paulo, aquele juiz Rocha Matos foi julgado, foi condenado e perdeu o cargo de juiz, né? E está preso até hoje. Exatamente. Tem aquele caso do juiz do trabalho também, etc. Então, eu acho que a doutora Raquel Dodge, se ela solicitou essa investigação, ela deve ter elementos, naturalmente, para isso.
E essa investigação, eu não me refiro só a esse juiz, a qualquer juiz, precisa ser cabalmente investigado. O Poder Judiciário nisso tem que ser como a mulher de César, né? Perfeito. Desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores, mais uma vez, obrigado pela atenção, gentileza, bom fim de semana para o senhor. Muito obrigado e é sempre um prazer participar do programa dos senhores.